Alguém tá falando alguma coisa de arbitragem desse Super Mundial? Rolou a primeira fase inteira e simplesmente não é um assunto. Não, e Não é um outra, assunto. tivemos um árbitro que apita aqui no Brasil, o Ramon Abate Abel, que apitou bem pra caralho o jogo do Real Madrid E no domingo. aqui no Brasil é horroroso. E aí a gente chega em qual conclusão? Ele é horroroso por quê? Será que ele é um mau árbitro ou o sistema, o entorno, o pacote de futebol brasileiro torna ele mau árbitro? Fica a reflexão. Fica a reflexão, cara. Eu não tenho dúvida muito dessa resposta. Por exemplo, outro dia, de novo aqui, vou citar esse árbitro. Eu vi um jogo entre Santos e Botafogo na Vila Belmiro, que o Santos perdeu, então não é porque o Santos ganhou. O Santos perdeu o jogo e o Neymar foi expulso corretamente ali e tal. Cara, foi uma das melhores arbitragens que eu vi. E eu não tô falando dos lances capitais. Eu tô falando de deixar o jogo correr, deixar a porrada comer, mandava todo mundo levantar. E claro, quando era falta, apitava. Mas assim, cara, um árbitro de uma qualidade assim. E aí você vai olhar, eu nunca tinha visto o árbitro na minha vida, você vai olhar o peito do árbitro, o cara não tem nem FIFA. Aí você vai ver a quantidade de árbitro FIFA horroroso aí, daroncos da vida. Eu não consigo entender o critério da CBF, né, do departamento de arbitragem da CBF. E esse Mundial, a arbitragem não é um assunto. Aqui no Brasil, no Brasil, cada rodada é 2 escândalos por rodada. Entendeu? É porque aqui, cara, tem um atenuante aí, não sei se a galera concorda também, se você concorda, mas é o quê? Aqui no Brasil, o árbitro ele apita na defensiva, cara. Ele entra em campo, são 22 caras tentando enganar ele. São 22 caras ali tentando pressionar ele pra ganhar alguma vantagem. Pra ganhar alguma vantagem no controle do jogo. Pra ter a narrativa. Nem sempre, Felipe. Eu tenho visto vários jogos aqui que os jogadores têm sido mais preocupados com jogar futebol, cara. Porra. Cara, é muito difícil, Rodolfo. Não, é difícil na média. Eu concordo com você. Você vai ver um Flamengo e Palmeiras, um Atlético Mineiro e Corinthians, é uma falação, cada um. O goleiro vai bater o tiro de meta, é 5 minutos. Mas aí tem que se impor, cara. Aí o árbitro tem que se impor, tem que amarelar, tem que expulsar, tem que. Mano, tem que se impor. Os caras aqui não sabem se impor, cara. O Geraldo comentou aqui no chat aqui o Ramon Abate teve peito de expulsar um jogador do Real Madrid no primeiro tempo. Cara, e ninguém foi encher o saco do cara, velho. Ninguém. Os caras do Real Madrid olharam assim, tipo, putz, caramba, era o último homem. Beleza, jogo que segue, o Real foi lá e ganhou. Não teve polêmica nenhuma. Aqui se rolam. Você acha que o Wilton Pereira Sampaio ia ter coragem de expulsar um jogador do Flamengo no Maracanã lotado? Um jogador do Corinthians na Arena, Corinthians lotada, no Allianz Parque? Ele não teve coragem de dar um pênalti pro Grêmio na Arena da Corinthians e definir o campeonato. Aquele pênalti define o campeonato. Exato, exatamente. O Palmeiras foi campeão ali. Matou a charada. É isso. Porra. Aqui no Brasil é uma várzea, cara. É uma várzea. Toda rodada o VAR quer se intrometer, aí quer mudar. Putz, cara, é uma salada. Não dá, velho. E falando de arbitragem, Felipe, a CBF tem estudos aí avançados para implementar finalmente o impedimento semiautomático na Série A. Mas não vai ser esse ano, vai ser para o ano que vem. O caso ainda passa pelo aval da nova diretoria da entidade, mas o novo presidente Samir Chaude apoia o investimento. A CBF prevê de 4 a 6 meses para a implementação da tecnologia, depois de definir qual empresa vai ser contratada para o serviço. Eu vou tentar acionar aqui a matéria do GE, que fala mais sobre isso, que tem mais detalhes. GE, impedimento semi. Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Já está no jeito. Matéria de Rafael Zarco, do Rio de Janeiro. O caso ainda passa pelo aval da diretoria. Pulou o primeiro parágrafo. E ele é... Não, eu sim, mas é porque eu já tinha dito ali no próprio... Boa. Ele foi usado apenas pela Federação Paulista nas finais. Segundo a Federação Paulista, o custo foi de R$1 milhão. Na final, né? Ou nos 2 jogos. Porque se foi nos 2 jogos, é 500 mil por jogo. Fica essa dúvida. Fato é que, vamos pensar aqui que seja 1 milhão por jogo. A gente está falando de 380 jogos do Campeonato Brasileiro. São 380 milhões de reais. A CBF tem 2 bi e 400 no banco. Gente, assim, desculpa. É de pinga, né? Dinheiro de pinga. É caro, mas melhora muito a qualidade do futebol. Acaba com essa porra dessa linha insuportável. Nossa. Né? As coisas vão ser... E outra, não basta só, Felipe,
O impedimento semiautomático, cadê o chip na bola? Nossa, Isso é outra coisa que é urgente, cara. Urgente. E ó, faz tempo que já... Faz tempo. Isso é mais antigo do que o impedimento semiautomático e nunca veio pro Brasil. Cara, se eu não me engano, o impedimento semiautomático... O chip na bola, ele passa a existir e passa a ser implementado quando há aquele gol do Lampard contra na Copa de 2006. Na Copa de 2010. 2010. Na África do Sul. A bola entra, sei lá, uns 2 metros, assim, e o juiz não dá o gol, cara. E ali a FIFA falou, opa, não dá precisamos mais de alguma coisa avisando o árbitro que a não bola passou mais. a linha. Sim. E desde 2010 que existe, e no Brasil não chegou ainda, cara. É Por isso. quê? Por quê? Ah, porque os caras não querem... Os caras querem o dinheiro pra eles, né? E agora o Samir Chaude, pressionado, né, diante da capivara dele, dessa loucura dele ser um cara colocado, ele quer mostrar resultado. E que bom, porque se fosse o Edinaldo, isso nem em 26 aconteceria semiautomático aqui no Brasil. A CBF prevê... Aliás, Não, pode seguir, eu vou fazer um comentário sobre o Samir. A CBF prevê de 4 a 6 meses para implementação. A tecnologia atual do VAR custa mais de 20 mil por partida. Um valor absolutamente... É menor do que os juízes ganham, cara. Ficamos sabendo que o juiz do patamar do mulletzinho lá, sempre esqueço o Klaus, ganha a parada de 50 e 60 pau por mês. Né? Então, porra, a CBF estima cerca de 100 mil reais por jogo para importação da tecnologia, com 12 câmeras especiais, instalação em estádios de diversos tamanhos com diferentes características Brasil afora. 100 mil por jogo não é nada. A tecnologia do chamado impedimento semiautomático prevê recurso tecnológico. Se eles conseguirem por 100 mil, vai ser 10% do que a Federação Paulista gastou, né? Resta saber se a qualidade vai ser boa. A tecnologia do chamado impedimento semiautomático prevê recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D do lance, o que é apresentado aos juízes para que seja definido o veredito do lance. Ou seja, uma colaboração de máquinas com os responsáveis pela arbitragem. O sistema se popularizou na Copa do Mundo de 22, no Catar. A tecnologia também foi utilizada na Champions League no mesmo ano e em 2 edições da Supercopa Europeia, a Copa do Rei de 24, e está em uso na Premier League. Ou seja, os principais campeonatos do mundo estão utilizando. Tá na hora, né, cara? O futebol brasileiro não pode ficar para trás e eu espero que a gente veja isso aqui. Mas não basta isso aqui. O chip na bola é absolutamente imprescindível também, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida, além de um calendário que permita com que os jogadores tenham tempo de recuperação, com menos datas nos estaduais para os times que forem disputar todas as competições, e mais datas no calendário para times que não têm competições para jogar. E o que me chama a atenção, que eu ia falar do Samir, é justamente isso, cara. Será que o Edinaldo, ele não estava afim de fazer nada disso? Não estava afim de botar para frente esses projetos que estão há muito tempo arquivados e engavetados na CBF? Ou de fato o Samir chegando e mostrando serviço? Cara, porque assim, o cara, toda semana a gente vê alguma novidade da CBF em prol do futebol. União da Liga, fair play financeiro, agora é implementação de impedimento semiautomático. Caramba, cara, o cara chegando, né? Será que é por uma questão política pra mostrar serviço? Ou o Edinaldo não fazia porra nenhuma mesmo? Meu palpite é que o Edinaldo tava mais preocupado em triplicar os salários dos presidentes das federações, achando que esse era o caminho. Achando que não precisava fazer nada pelo futebol, que bastava alimentar os abutres que ele ficaria lá por anos. E ele foi traído por todo mundo. Entendeu? Eu acho que estrategicamente ele foi muito burro. Entendeu? Porque ele confiou no sistema, né? Confiou no sistema. Mas assim, cara, o sistema é podre, né? Então ele precisa entender que ter o apoio, ou pelo menos a não ojeriza, de quem de fato ama e acompanha o futebol, talvez fosse mais inteligente, né? Fazendo coisas, cara, que era só não guardar essa grana bilionária nos cofres e aplicar em questões absolutamente fundamentais no futebol brasileiro, mas ele preferiu não fazer. O Arthur Ambrosin fala assim, o Rodolfo está falando do Davi Lacerda, o árbitro que eu elogiei aqui de Santos e Botafogo. E assim, entendo o Felipe, mas é o que o Rodox falou. O Davi, além de ser bom, ele condiciona o jogo dele a ir
bem, não dando qualquer faltinha e sem falação, e peitou o Neymar. Ou seja, ele está dizendo aqui que o juiz também participa da condução do jogo, né, de conduzir. Eu me lembro, eu gostava muito, assim, vamos por partes, né, porque a gente falar isso hoje, em 2025, o cara fala, você tá louco, porque a grande maioria talvez se lembre do Gaciba como presidente da Federação de Arbitragem ali e tudo mais. Mas ele, quanto árbitro, foi um dos melhores que eu vi. E eu gostava muito dele, apesar de ele ter cometido erros na carreira, erros graves também, porque todo árbitro comete, mas ele tinha uma coisa que ele tinha uma imposição sobre o jogador que eu nunca vi. Ele conseguia conduzir, os caras respeitavam ele peitava os caras respeitavam ele. Com ele não tinha montinho, loucura. Ele era um cara que quando ele aplicava um cartão, marcava uma falta, tomava uma decisão, os caras conversavam, mas os caras respeitavam. Eu acho que também, às vezes, aqui no Brasil, ou o árbitro quer peitar pela empáfia, né? Ou ele sai descambando o cartão e também depois não tem coragem de expulsar quando precisa. Eu acho que, cara, tem que ter um controle, o cara tem que ter um controle do que ele tá fazendo, ele tem que ter um controle sobre as decisões dele, ele tem que ser muito confiante com ele mesmo para poder aplicar a regra, independentemente do contexto, de onde você tá apitando, de qual torcida. Isso é muito difícil, ainda mais hoje em dia que o cara tem essa pressão do VAR, que às vezes o VAR chama ele pro erro, às vezes o cara acerta no campo, o VAR fala, olha, você não quer dar uma olhadinha aqui e condiciona o cara ao erro. Então, assim, o Brasil não é uma coisa simples para um árbitro, Felipe. Sim, cara, e a gente elogia o árbitro que deixa o jogo seguir, o árbitro que tenta implementar esse tipo de critério. O pessoal lembrou aí bem na live, o Douglas, o Gabriel, enfim, o Newton, que, porra, eu ia falar exatamente isso. A gente não dá pra se empolgar com esse árbitro que tá começando agora aí, captou. Como que é o nome dele? Não sei o que, Lacerda, né? Douglas Lacerda. Cara, não dá pra se empolgar com ele agora. Davi Lacerda. Tomara que ele continue com esse critério, que ele tenha esse estilo de arbitragem. Porque, cara, lembraram do Voaden. O Voaden eu lembro muito quando ele começou. Puta, ele era elogiado no bate-bola antigo da ESPN pelo João Canalha, assim. João Canalha, nossa, que árbitro legal. Os caras discutiam lá, pô, que legal esse árbitro, estilo Europa, que deixa o jogo seguir e tal. Acabou isso. Hoje ele é um árbitro horroroso. O Voaden virou uma carniça. Assim, ele foi desmascarado, na semifinal da Libertadores de 2012, Santos e Corinthians no Pacaembu. Ele segurou o segundo tempo inteiro. Aquela arbitragem, assim, não teve nenhum erro grave, ninguém fala dela. Mas assim, ela é reconhecidamente, a gente conversou até com o Salvio aqui. Sim. Sobre isso, ele fala isso. Ele amarrou o jogo não teve jogo. Inclusive aquele Berkenbrock fazendo aquela pataquada de pichando o gramado. Aquela foi uma das arbitragens, sem erro crasso, mais vergonhosas que eu já vi em toda a minha vida. Aquela arbitragem é uma das responsáveis por eliminar o Santos daquela Libertadores. Do senhor Voaden e do assistente, o Carlos Berkenbrock. Cara, esse Carlos Beckenbrock, ele era tio de uma menina que estudava comigo na escola, Laís Berkenbrock. Berkenbrock, era esse nome. A gente aloprava ela por causa do cara, velho. Puta que pariu. Ele era um bom bandeira, hein? Chegou, acho que até ir pra Copa do Mundo. Eu acho que foi. Ali eles nunca mais, depois desse jogo, eles nunca mais foram os mesmos. Não, o Voaden virou... O Voaden é o árbitro. Ele e o quinteto de arbitragem é o que travou o VAR no Allianz Parque, lá no jogo contra o São Paulo. Fatídico jogo que não traçaram as linhas. Ele ainda deu um pênalti de longe no Caleri, enfim. É um árbitro que virou, como eu disse, cara, virou uma carniça. O Arthur diz assim, ó, Gaciba era esse cara, decaiu muito por problemas físicos. Dizem que ele não passou em dois testes físicos para apitar na Copa. E aí no último teve um que o Simon foi porque ele foi reprovado. E o Simon foi apitar a terceira Copa. Eu não sei se isso procede, mas eu li na época algo nesse sentido. Ele se impunha sem ser autoritário, como o Weber e o Simon, sem ser cagão como o Ramon e o Candansan. O Weber e o Roberto Lopes era autoritário. Todo respeito. Cara, o Weber e o Roberto Lopes... O quê?
A gente falou, tá vendo? Olha, como é bom o nosso público salvando a gente aqui. A última vez que a gente fez isso com o Mancini, a gente quase foi cancelado no Twitter, né? Ah, Falando algo que não existiu. O bandeira desse jogo não é Berkenbrock. o Berkenbrock, é o Altemir Hausmann. Ah, tá. Pô, desculpa, a Não é o gente faz, Berkenbrock. faz absolutamente 13 anos, tá? Foi um erro, é bom deixar registrado aí. Quem foi que salvou aqui? O Júnior Ribeiro mandou no chat aqui. Eu fui olhar no Google. Realmente foi o Altemir mesmo. Não foi o Berkenbrock. Todo perdão aí à família Berkenbrock. Tamo junto. Tá perdoado. Não foi ele que fez aquela cena patética do spray, cara. Puta que pariu. Pena que não dá pra colocar aí, né? É, Senão, mano, pô, mas, engraçado mas, demais, velho. mas o Weber Roberto Lopes era autoritário, na minha maneira. O Simon não. O Simon não. Mas o Weber era, na minha visão, tá? Mano, tô revendo aqui a cena, velho. Por que que ele fez isso, velho? Nossa, cara. Caralho, velho. 47 do segundo tempo, o Corinthians indo pra final, o maluco meteu essa, assim. Foda-se. Não dá. Nossa. Não dá.